Sabe quando a gente quer mudar um padrão? Parece fácil, né? Você pensa, ok, isso aqui não tá legal, vou fazer diferente. E pronto. Mas na real, quase nunca é tão simples assim. A gente vai entender agora o porquê disso. Tudo começa com aquele estalo, sabe? Aquele momento de clareza que bate e você pensa, chega, preciso mudar isso. É uma convicção forte, né? É o ponto de partida. A decisão, pelo menos na nossa cabeça, tá tomada. E aí vem aquela promessa que a gente faz pra si mesmo, da próxima vez vai ser diferente. A gente realmente acredita nisso, que agora, finalmente, o controle tá nas nossas mãos. Aí a situação acontece de novo. E parece mágica, né? O piloto automático simplesmente toma conta. E aquela reação de sempre, justamente a que a gente queria tanto evitar, aparece com uma força que a gente nem entende de onde vem. E o pior é que, muitas vezes, a gente só se dá conta do que aconteceu depois que já foi. E aí fica aquela pergunta cheia de frustração. Por quê? Poxa, se a decisão foi tomada, por que é tão, mas tão difícil colocar em prática? O que está acontecendo por trás de tudo isso, lá na nossa mente? A resposta para isso começa quando a gente entende o tal do ciclo da frustração. É aqui que a gente descobre que, olha, só decidir não adianta muito. E o ponto central para sacar essa dificuldade toda é o seguinte: a gente não está lutando só contra uma ação, uma coisinha isolada. A gente está lidando com algo bem mais profundo. Padrões. Na verdade, são estruturas. Pensa assim, ó. Um padrão funciona como se fosse o sistema operacional da nossa mente para certas situações. Ele não é só o que a gente faz, é também o que a gente sente e até o jeito que a gente interpreta o mundo à nossa volta. É uma organização super estável que foi construída, bom, ao longo de muito tempo. Essa frase aqui, ela resume tudo. Eles são estruturas. Não é um tijolinho solto que você vai lá e tira fácil. Não, não. Tentar mudar um padrão sem entender isso é a mesma coisa que, sei lá, tentar reformar um quarto sem ter a menor ideia da planta da casa inteira. E claro, isso cria um conflito interno gigantesco. De um lado, tem aquela camada consciente, a parte da gente que quer mudar, mas por baixo tem outra camada muito mais profunda, automática, que luta para manter o que ela já conhece, o que é seguro, mesmo que esse seguro seja super desconfortável para a gente. Mas vem cá, por que a gente se apega tanto a uma coisa que a gente sabe que não funciona? A resposta está no tal do conforto do conhecido e na nossa necessidade quase que desesperada de previsibilidade. As razões para um padrão ser tão teimoso são bem fortes, viu? Primeiro, ele dá uma sensação de previsibilidade. É um caminho que a gente já conhece de cor. Isso gasta bem menos energia do cérebro. E outra, muitas vezes esse padrão foi uma forma de proteção lá no passado, algo que funcionou. E mesmo que hoje ele não faça mais sentido nenhum, ele está lá, sabe? Profundamente integrado no nosso jeito de funcionar. Ok, então se só a força de vontade não resolve, qual é a alternativa? O que a gente faz? A grande chave para a transformação está em mudar a abordagem. Em vez de sair na briga com um padrão, a gente precisa usar o poder da observação. E essa arte de observar começa com um passo que é crucial, fundamental: reconhecer o padrão, sem se julgar por ele, sem culpa. A partir daí, é quase um trabalho de detetive mesmo. A gente começa a mapear quando e onde ele aparece, quais emoções vêm junto. E o mais interessante, quais são as desculpinhas, as justificativas que a nossa mente cria para ele. E é aqui, gente, que está a grande virada de chave. A observação faz com que algo que era totalmente automático passe a ser algo observado. Quando a gente faz isso, a gente tira o padrão do piloto automático. Ele deixa de ser uma coisa que simplesmente acontece com a gente e passa a ser algo que a gente assiste acontecer. E só esse pequeno distanciamento, nossa, já é o começo de toda a mudança. Então, a partir dessa observação, a mudança finalmente se torna possível. Mas é super importante a gente entender a verdadeira natureza dela, tá? A mudança, ela é gradual. É que a nossa expectativa, geralmente, é de uma ruptura total. A gente fica esperando aquele momento cinematográfico, sabe? Um boom! E o padrão antigo desaparece para sempre. Só que a realidade... a realidade é bem mais sutil. A mudança de verdade, ela é construída aos pouquinhos, com pequenas interrupções que vão se acumulando. São aqueles momentos em que a gente percebe o impulso antigo vindo e consegue, nem que seja por um segundinho, escolher não ir com ele. E pode acreditar, cada uma dessas pequenas vitórias conta, e muito. Pensa só,
Da mesma forma que um patrão foi construído com um monte de repetição, ele perde a força do mesmo jeito. Cada vez que a gente consegue interromper conscientemente, é como se a gente tirasse um tijolinho daquela estrutura. Com o tempo, o que acontece? A estrutura toda vai enfraquecendo. E com isso, a gente chega no ponto mais importante de todos. O objetivo final não é necessariamente eliminar o padrão por completo. É reduzir a força dele a ponto dele não determinar mais as nossas escolhas. A meta é enfraquecer o padrão tanto mais tanto que o poder de escolha volte a ser nosso. Para a gente fechar, fica a reflexão. Você está tentando mudar seus padrões na marra, só na base da força da decisão? Ou está disposto a compreendê-los o suficiente para que a mudança aconteça de um jeito mais profundo? Porque a mudança que vem só da decisão, ela tende a falhar. Mas aquela que nasce da observação, da compreensão, essa sim tem o poder de transformar de verdade.